Olá, meu nome é Roger Menezes. Eu sou cartomante, tarólogo, numerólogo, astrólogo e terapeuta holístico. Neste vídeo estarei contando um caso interessante que ocorreu na minha vida quando eu prestava serviços humanitários em uma determinada instituição de caridade que era administrada por um grupo espírita kardecista. Bom, como vocês sabem, apesar de praticarem a invocação de espíritos, a comunicação com espíritos, que é uma necromancia, embora eles não admitam isso, uma espécie de necromancia, aliás, uma espécie não, é necromancia sim. Bom, eles são cristãos, apesar de Jesus nunca ter incorporado nenhum espírito, nem Jesus, nem os apóstolos, enfim, nem nenhum daqueles patriarcas bíblicos. Pois bem, eu estava dando uma palestra, uma orientação, formando um grupo de oração de idosos. Eu estava cuidando dos idosos numa certa sala de aula. Era uma espécie de sala de aula que tinha sido ocupada por idosos e eu estava transmitindo a filosofia espírita kardecista para eles, contra a minha vontade, é óbvio. Porém, se eu estava lá trabalhando como voluntário para um grupo espírita, eu tinha que passar a filosofia deles. O que eu, como eu já disse, não concordava, pois você não tem direito de passar as suas ideias, aquilo que você acredita, para os outros da forma como eles passavam. Porque assim, eles davam café com leite para os idosos, pães, sopa, mas não respeitavam a religião deles. Tinha muitos católicos, evangélicos e até mesmo ateus. E o que era passado ali era a doutrina espírita, kardecista. Era lido o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e outros que formam o Pentateuco Espírita, os 5 principais livros espíritas kardecistas. Mas bom, como eu estava trabalhando com eles, eu desempenhei o trabalho da forma como eles me pediram, embora não concordasse. Então tinha uma senhora que pediu para conversar comigo e outra senhora, outra idosa, para conversar com a moça que estava comigo, que inclusive foi chamada para me substituir, porque na palestra passada eu tinha faltado e eles achavam que eu ia faltar novamente. Então colocaram ela lá. Quando eu cheguei, entrei na sala e fiquei junto com ela. Mas gente, sabe o que é você perceber que a pessoa é uma carga de inveja, é um bolo de inveja, é um bolo de maldade? Pois é, ela era gordinha, bem jovem, era gordinha, e eu apelidei ela de gordinha diabólica, porque realmente era ela diabólica. E eu me lembro que eu estava conversando com a senhora que pediu para conversar comigo e ela conversando com a outra. Eu resolvi o assunto com a minha idosa, ela se foi e me aproximei das duas e fiquei escutando o que a outra idosa falava, mesmo porque ela pediu também que eu a escutasse. A moça, a gordinha diabólica,
e eu. Então nós ouvimos, e já no final de toda aquela confissão, de todo aquela ladainha de sofrimento da idosa, ela era idosa, mas nem tanto assim. Eu acho que ela ainda estava chegando aos 60 anos. Ela não chegava a ter 60 anos ainda. E a aparência dela era bem jovem para a idade dela. Apesar de vir de uma pobreza desumana. Pois bem, em determinado momento da nossa conversa, ela começou a chorar e começou a se questionar: meu Deus, eu não entendo por que eu não sou feliz na vida amorosa, por que todo relacionamento que eu consegui de uns tempos para cá foram desastrosos, foram infelizes, eu fui infeliz, enfim, aquela ladainha toda de gente que é infeliz no amor e que faz uniões amorosas fracassadas. E, como eu já disse, os espíritas kardecistas são cristãos, e os cristãos, de um modo geral, espíritas kardecistas, os católicos, os evangélicos, eles não aprovam o ocultismo, o esoterismo, eles não gostam. Ora, vejam bem, o padre realiza rituais de alta magia, mas ninguém sabe disso, o católico não sabe. O pastor da igreja evangélica realiza exorcismo. Exorcismo é um ato de magia, mas ninguém sabe disso. Os espíritas kardecistas incorporam espíritos, mas para eles, incorporação de espíritos é algo científico que foi deixado pelo grande pai do espiritismo ocidental, Allan Kardec. Então, diante do sofrimento daquela idosa, daquela senhora, eu me compadeci, mas mentalmente eu pensava: cara, eu não pensei alto, ou seja, eu não comentei, eu pensei internamente. Eu não pensei alto como os atores de novela brasileira que pensam falando, mas eu pensei internamente: cara, eu vou me dar mal, isso não vai dar certo, mas eu tenho que aplacar a dor dessa senhora, eu tenho que dar algum tipo de alento. E eu peguei as mãos dessa idosa, dessa senhora, e com licença, aí eu comecei a ler as mãos, e a gordinha diabólica observando tudo, e eu li as linhas dela, o formato das mãos, a textura, a temperatura, a umidade, enfim, todos os aspectos da mão dela, mas atentei bem para as linhas de relacionamento. E para resumir este vídeo, essa história, ela tinha sido uma pessoa muito promíscua nessa vida mesmo e na vida passada dela, ou seja, na encarnação dela passada. Tanto na encarnação dela passada, em outro corpo, em outro país, em outra terra, ela tinha sido também promíscua aqui, nesta vida atual. E obviamente o sofrimento dela veio por razões kármicas, sem sombra de dúvida. Só que eu não disse tudo isso na frente da gordinha diabólica, é óbvio, porque eu sabia, pela minha sensibilidade intuitiva, que ela era um mau caráter. Eu tentei amenizar a coisa toda. Eu li a mão da senhora, vi tudo isso e disse: olhe, na próxima reunião eu te passo um diagnóstico e te dou uma orientação para que você não passe mais por sofrimentos e decepções amorosas conjugais que você vem passando e que sempre passou na sua vida, ok? E ela agradeceu muito e disse que não ia faltar na próxima palestra, e enfim, eu fui traído, eu fui dedurado pela gordinha diabólica. Fizeram uma reunião,
me criticaram por ter lido a mão daquela senhora, e daquele dia em diante eu pedi desligamento da assistência aos idosos, da assistência que eu dava a eles, porque todos eles queriam que eu lesse a mão deles e que eu fizesse trabalhos, por exemplo, na mesa radiônica. Cartomancia nem falar, Deus me livre, eu ia ser crucificado por eles, pelos kardecistas. E enfim, o tempo se passou e as crises entre eu e os kardecistas aumentaram, as crises aumentaram, os conflitos aumentaram, as divergências de ideias, de filosofia, e eu acabei saindo deste centro espírita kardecista. E hoje procuro fazer a caridade de outras formas, sem depender de algum centro, de alguma instituição ou filosofia contrária à minha. Bom, a história foi essa. Se gostaram ou não, por favor, deixem suas opiniões, seus comentários, suas sugestões aqui logo abaixo na seção indicada deste vídeo. E para aqueles que desejam ter uma consulta oracular comigo, seja de leitura de mãos, cartomancia, tarô, baralho cigano, runas ou aixim, por favor, entre em contato. www.acasadoraculo.com. Também tem meu zap aqui logo abaixo nas descrições desse vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.